Paz seja convosco. Amém. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. Chegamos aí no primeiro domingo do mês. Glória a Deus, em reta final agora. Segundo semestre, reta final. Fim do ano já está logo ali. E nós temos que estar preparados e saber que Deus está cuidando de nós. Amém? Hoje é uma noite especial, noite de nós celebrarmos a Santa Ceia. Nós não estamos aqui para celebrar a morte de Jesus, mas nós estamos aqui para celebrar aquele que vive, aquele que reina. E hoje também nós estamos encerrando a nossa série de mensagens falando sobre a mente, redefina a sua mente. E como nós estamos falando sobre a mente, eu não posso deixar de perguntar, não é verdade? Qual que foi a primeira mensagem do primeiro domingo que nós ministramos há 4 domingos atrás? Qual foi o tema? Você lembra? Sim ou não? Se lembrar, pode falar. Não. Você deve estar perguntando assim, se o pastor me coloca cada um. Pode falar, pastor. Pode falar. Você lembra? Nós falamos sobre a renovação da mente. Foi o primeiro tópico que nós falamos aqui há 4 domingos atrás, Romanos 12, 1 e 2. E no segundo domingo, você vai lembrar? O que foi falado no segundo domingo? Teste seus pensamentos. Amém. Isso. Teste seus pensamentos, que está em Filipenses 4:8. No terceiro domingo, você lembra o que foi falado? Capture os seus pensamentos. E o texto? Aí, pastor, está forçando. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Domingo passado, irmão. O que eu falei domingo passado? Seus pensamentos. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez, treinar a mente, que você não vai esquecer que foi pregado. Amém? Então nós pregamos domingo passado sobre o tema Fixe seus pensamentos, Colossenses capítulo 3, versículo 2, e também falamos um pouquinho sobre o Hebreus 12, do 1 ao 3. E hoje, pode pôr no telão? E hoje nós vamos colocar algo que é desafiador para todo cristão, para toda pessoa. Coloque em prática, porque a Bíblia diz que não é somente ouvir, mas nós temos que ser o quê? Praticantes. Não sede somente ouvintes, mas seja praticante daquilo que você está aprendendo. Então nós vamos colocar em prática. A doutora Caroline, ela diz assim, após 21 dias reescrevendo pensamentos, você eliminou o pensamento tóxico e o substituiu por um pensamento positivo ou produtivo. É assim que mudamos nossas vidas. Agora vamos trazer para o nosso lado cristão. Aqui ela está falando como uma médica. Então vamos mudar um pouquinho aqui. Ela diz assim que após 21 dias, ela reescrevendo os pensamentos dela, ela consegue eliminar, ou qualquer pessoa consegue eliminar os pensamentos tóxicos e substituir por um pensamento positivo e produtivo. Agora vamos substituir isso aqui, que nesses 21 dias nós podemos reescrever os nossos pensamentos ruins, identificar esses pensamentos que não são bons e fazer o que com esses pensamentos? Em vez deles serem positivos, ser pensamentos que estão voltados e baseados na palavra de Deus. Porque quando nossa vida está pautada na palavra de Deus, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos enche, o Senhor nos envolve com a tua graça e com o teu amor. E é assim que nós mudamos a nossa vida. Não adianta nós queremos mudar a nossa vida se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Tudo aquilo que nós aprendemos, se nós somente aprendermos e não colocarmos em prática, ficou apenas nas palavras. Mas se concretiza quando nós tiramos do campo do aprendizado e nós trazemos para o campo do quê? Do desenvolvimento, da atitude, do fazer, do colocar em prática. É assim que funciona. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá.
para nós começarmos aí a nossa última jornada dessa série Redefina os Seus Pensamentos. Mateus capítulo 4, versículo 1. Encontrou aí? Primeiro livro do Novo Testamento. Vamos lá. Diz Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és tu, filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sair da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Mas Jesus respondeu a eles: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e os serviram. Olha que interessante. Aqui é uma passagem que você já ouviu, que você já leu, que você já ouviu pregação. Jesus, ele foi para ser tentado num momento em que ele estava como? Preparado. Jesus, na sua meninice, na sua juventude, aonde Jesus estava? Você lembra? No templo. Fazendo o que no templo? Aprendendo a palavra. E ainda ensinando aqueles que eram para ensinar a palavra. Jesus estava se dedicando. O que é isso? Jesus estava se preparando. Jesus estava se munindo de conhecimento. Porque ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser afrontado e ele precisaria ter o conhecimento. Mas espera aí, pastor, ele não era Jesus? Sim, ele era Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus, ele se despiu de toda a sua glória e desceu nesta terra como eu e como você. Então Jesus, ele teve que ler a palavra, Jesus, ele teve que aprender a palavra, Jesus, ele teve que fazer a parte dele, porque ele teve as mesmas tentações que nós tivemos. Jesus passou por tudo aquilo que muitas vezes nós passamos no nosso dia a dia, mas ele tinha um diferencial. Ele estava envolvido com a palavra de Deus na vida dele. E a pergunta é: você tem caminhado com Cristo e a palavra de Deus tem te envolvido? Você tem andado com o Senhor? Mateus 4, 1 a 11 fala sobre o diabo tentando Jesus quando ele esteve no deserto por 40 dias. Durante esse tempo Jesus ficou sem comida. E o diabo sabia que Jesus estava como? Fraco. E tentou o afastar de Deus. Sabe uma coisa, meu irmão, que a igreja precisa entender? É que o diabo, ele sabe da tua fraqueza. O diabo sabe aonde ele pode cutucar. O diabo sabe aonde ele pode lhe tirar do foco e da presença de Deus. Jesus estava vulnerável no quê? Na fome. Jesus estava fraco, 40 dias jejuando, 40 dias se separando. O corpo físico estava debilitado, o espiritual estava forte. E o diabo chega diante dele e quer pegar Jesus aonde? No ponto fraco, na comida. Jesus está com fome. E agora é a hora de eu enfrentar Jesus. Agora é a hora de eu ir lá e dar o checkmate. De terminar e de acabar com o propósito que o Pai tem a respeito dele para a humanidade. E o diabo se apresenta para Jesus, tocando no ponto fraco que Jesus estava vivendo naquele momento, que era a fome. Mas o diabo não se lembrava que Jesus, até chegar lá, Jesus não deixou para se preparar no deserto. Jesus se preparou antes do deserto. E aí está o grande segredo. Tem muito cristão morrendo no deserto espiritualmente.
Tem muito cristão que não consegue atravessar o deserto, porque não se prepara dia após dia, para que quando vier o deserto, ele esteja preparado para passar pelo deserto. Não adianta querer se preparar no deserto, querido. Você vai gastar muito mais tempo, você vai gastar muito mais energia, você vai estar fraco, você vai estar debilitado, você não vai conseguir. Por isso que a Bíblia diz, um dia após o outro, se prepare, esteja pronto, esteja munido da palavra de Deus, tenha suas convicções, tenha sua certeza, acredite em Deus, se separe para Deus, busque a Deus, se alinhe com Deus, para que você possa vencer. Dizer que ter vitória é bom, é muito bom, mas estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que o Senhor tem direcionado para a nossa vida. Nós temos feito a nossa parte como cristão, como servo de Deus. Não adianta nada, querido, nós fazermos esta série de mensagens e está lá no YouTube para você conferir. Você ouvir de novo, mas não pôr em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, não adianta nada. Não adianta nada. Nós temos que trazer para a nossa vida, e nós temos que procurar ao máximo fazer o quê? Praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. O diabo foi no momento exato, e ele só vai se apresentar diante de você na hora que você estiver na beira da prova, na hora que você estiver com seu coração ocioso, na hora que você estiver desacreditado, na hora que você estiver achando que nada vai dar certo, na hora que você disser que você está sozinho, o diabo vai se apresentar para você, vai perguntar para você: cadê o seu Deus? E se você não tivesse preparado antes, você vai perguntar para você mesmo: realmente, aonde está o meu Deus? E a Bíblia diz que mesmo que uma mãe que amamente os seus filhos venha se esquecer dos seus filhos, jamais o seu Pai, o seu Deus, vai se esquecer de você. Deus jamais vai se esquecer de nós, jamais. A cada ataque do diabo, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Embora tenha ficado sem sustento físico por 40 dias, ele sobreviveu e prosperou espiritualmente, porque Jesus passava tempo com seu Pai, e ele sabia a verdade, e ele estava preparado para a tentação. Vou repetir isso aqui. Embora tenha ficado sem sustento físico por 40 dias, ele sobreviveu e prosperou espiritualmente, porque Jesus passava tempo com seu Pai. E a cada ataque do diabo, como que Jesus respondia? Com a palavra. A cada ataque que Satanás vinha contra ele, Jesus rebatia na palavra. Como você tem rebatido as lutas que vêm diante de você? Como você tem rebatido aquilo que tem acontecido contigo? Com a palavra? Ou murmurado? Reclamado? Nada está bom? Tudo está difícil? Tudo está isso? Tudo está aquilo? Jesus foi com a palavra. O diabo chega para ele e fala: se você não é filho de Deus, por onde você passou, você fez tanta coisa, essas pedras aí numa hora de chuva vai transformar em pão, por que você não faz isso? E Jesus olha para o diabo e diz o que? Nem seu pão viverá o homem, mas viverá daquilo que sai da boca do Pai. Por que Jesus respondeu dessa forma? Porque Jesus estava andando com o Pai. Jesus estava alinhado com os céus. Jesus sabia do Deus, do Pai ao qual haviam enviado a terra para uma missão. Mas ele, como ser humano, ele poderia abrir mão de tudo e realmente ceder às tentações de Satanás. Mas ele não cedeu, porque ele procurou conhecer cada vez mais do Pai enquanto esteve aqui. Ele, como carne, ele procurou cada vez mais estar forte espiritualmente, para que ele não viesse cair em tentação. Você acha que Jesus não foi tentado? Sim, Jesus foi tentado. Tentaram fazer tanta coisa com Jesus, mas ele se manteve firme. Ele se manteve firme porque ele sabia
do propósito, e ele sabia o que ele estava fazendo aqui, por mais difícil que fosse. Ele sabia a missão dele sobre esta terra, e ele não retrocedeu. A maior dificuldade das pessoas é trazer para o campo da prática. A maior dificuldade do ser humano é praticar aquilo que aprende, é praticar aquilo que o Senhor ensina. Eu tenho perguntado aqui: você acredita em Deus? E a igreja responde: acredito. Você acredita que foi homens que escreveram a Bíblia? Sim, acredito. Você crê que foi o próprio Deus que escreveu a Bíblia através desses homens? Sim, acredito. Então, se acreditamos, o porquê então não cremos como temos que crer? Por que não colocamos em prática, como é para pôr em prática a palavra de Deus? Não é no vale, não é no deserto que nós vamos nos virar para Deus. Não, querido, é hoje, é amanhã, é depois. É no tempo das coisas boas, é no tempo da dificuldade, em todo o tempo. Porque se quando tudo está bem, nós estamos buscando o Senhor, quando vier dificuldade, nós não vamos nem sentir. Sabe por quê? Porque nós estamos fortalecidos. Nada consegue nos abalar. Porque nós estamos vivendo aquilo que nós estamos ouvindo, nós estamos praticando aquilo que nós estamos ouvindo. O Salmo 119:11 ele diz o que mesmo? Você lembra? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra quem? Quem é esse ti? Deus. Guardei a tua palavra. Quando eu guardo a palavra, eu trago para a minha vida e digo: eu não estou guardando para poder saber que eu sei os versículos, que eu sei da Bíblia, não. Eu trago para a minha vida, porque a Bíblia diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu guardo a palavra na minha vida, eu trago à memória aquilo que me traz esperança, que é a palavra de Deus. E quando eu faço isso, meu irmão, eu procuro viver e eu procuro praticar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Olha como é simples. Mas muitas vezes nós queremos dificultar tudo. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer da nossa forma. E não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é do jeito de Deus. É da forma que Deus quer, é do jeito que Deus quer. Não podemos viver em liberdade se permitirmos constantemente que nossos pensamentos tóxicos, ruins, monopolizem nosso pensar. A melhor maneira de combatê-los é aplicando as Escrituras. Por isso, nos fortalecerá em nossa própria batalha. O que nos fortalece em nossas batalhas? As Escrituras Sagradas. Nós não podemos deixar a nossa mente vagando. Nós não podemos deixar o diabo bombardear as nossas mentes e nós não termos argumento para contra-atacar ele dentro da palavra de Deus. Não, eu sou cristão, já está tudo certo, isso já basta. Ser cristão vai muito mais além do que isso. Ser cristão é viver a vida de Cristo, é amar a Jesus, é se santificar, é aprender mais dele, é saber falar na hora que é para falar, é saber ficar quieto na hora que é para ficar quieto. Pastor, Quando Jesus levou as bofetadas na cara, quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, quando bateram nele com chicote, quando cuspiram na cara dele, qual seria a sua atitude, qual seria a minha atitude? Não, pastor, eu ia aguentar até o fim, é nada, irmão. Na primeira oportunidade você ia passar a mão no dar de pau e ia revidar. Não, pastor, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu sou... Sabe quando nós vamos ser diferentes? Quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que a Bíblia ensina para nós. Quando nós trazemos para a nossa vida a mentalidade de Cristo para a nossa vida. Quando nós trazemos para a nossa vida a mentalidade do Senhor. Tem pessoas ainda que estão olho por olho, dente por dente, ferro por ferro. Tem pessoas que não
que ainda não aceitam levar desaforo para casa. E Jesus levou todo o desaforo para a cruz porque Ele ama a mim e ama você. Você pode prestar atenção nisso? Muitas vezes as pessoas se magoam, as pessoas elas se viram contra e se esquecem daquilo que Jesus fez na cruz. Eu queria dar um pouquinho só lá em cima, irmão, e falar para Jesus: Jesus, deixa eu olhar para baixo. Como que o Senhor se sente quando aqueles que se dizem ser cristãos, e o Senhor morreu em favor deles, fazem isso? Como que é o sentimento do Senhor? Creio eu que é um sentimento de tristeza, porque Jesus morreu para nos dar a eternidade. E se nós não mudarmos essa mentalidade que nós temos, irmãos, sinto lhe dizer, muitos que estão dentro da igreja não vão entrar no céu. Não vai entrar no céu. Ai, pastor, misericórdia. Eu estou querendo abrir tua cabeça, irmão. Abrir tua mente nessa noite. Porque não adianta nada dizer que vai na igreja, que vive uma religiosidade. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer, de fato, filhos. Que não sejam só ouvintes, mas que busquem praticar a palavra de Deus. Que, se for possível e preciso, passar por cima de algumas situações, para que o reino dele seja estabelecido. Olha, por um monte de coisa que Jesus teve que passar por cima para que se cumprisse o propósito. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco, que a Bíblia diz que na última ceia, na ceia que Jesus estava aqui, quem que estava sentado com Jesus à mesa? Quem? Sim, os dois, mas tinha um camarada lá fora do carro. Judas. E Jesus rejeitou Judas? Não. Jesus não podia dizer para Judas: você não vai participar, você fora. Não, mas Jesus serviu a todos. Porque o coração de Jesus era que ainda Judas poderia mudar. Que Judas ainda poderia não fazer aquilo que tinha que ser feito. Coração de amor, coração de entrega, coração de trazer para a prática aquilo que aprende, de ir até o último minuto, até o último instante, dizendo assim: eu vou lutar. O jogo ainda não terminou, a vida ainda não terminou, ainda há esperança. Mas existe algo dentro do ser humano que precisa ser quebrado, irmão. E existe isso, algo dentro de todo ser humano. Não me vem dizer que não existe dentro de você. Porque se você já pensar, falar, eu não tenho isso, você já está mentindo para você. Que isso, pastor? Nós estamos aqui no campo de batalha, quero lembrar você. No campo do confronto. Todo ser humano é orgulhoso. Todo ser humano é orgulhoso. Existem aqueles que o orgulho fica guardado na caixinha, mas tem aqueles que deixam o orgulho aflorar. Eu não vou. Eu isso. Não. Irmão, o que Jesus fez na cruz por nós foi muito maior do que tudo isso. Por isso nós precisamos permitir que Jesus venha quebrar todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, tudo aquilo que somos, para que nós possamos viver o propósito dele na terra. Quantas pessoas distantes uma das outras por pequenas coisas, enquanto o Senhor está dizendo: coloque em prática. Aqui Jesus está ensinando para nós, nesse momento de tentação que ele passou, que simplesmente ele transmitiu aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele. Ele transmitiu para o próprio Satanás ali, dizendo para ele: está lá na Bíblia. Interessante que o próprio Satanás sabia de quê? Também? Da palavra. Tem muito cristão que não sabe nem o que é palavra. Tem muito cristão que nem sabe o que é Gênesis. O que é Naum? Naum? Está onde Naum? Não é número 1 não, irmão. Naum está na Bíblia. Zacarias, os trapalhões não, irmão. Está na Bíblia. Tem cristão que não sabe o que está na Bíblia, mas está lá. E o diabo a conhece desde o princípio até o final, porque ele faz parte de toda essa história também. E o final dele todo mundo já sabe. Mas ele quer atingir o ponto fraco de cada um.
ele quer nos destruir. E ele não tem pressa não, viu, querido? Esse bate-papo com Jesus aqui não foi assim igual eu li aqui, não. Demorou. Agora um tempão ali, batendo papo, proseando, ele tentando convencer Jesus, Jesus rebatendo na palavra, e ele mostrando para Jesus que ele conhecia a palavra também, né? Parece você, parece eu, muitas vezes, falando com Deus, querendo argumentar alguma coisa com Deus, enquanto Deus está falando, fica quieto, confia só, vai. Você está aí abrindo a boca? Você já me falou? Estou cansado de ouvir você falar. Já. Vê se agradece um pouco, vê se me louva um pouco, vê a grandeza da eternidade. Para um pouquinho de ficar só tomando meu tempo com coisas necessárias. Parece que as crianças me matam. Eu vou contar tudo pro meu pai. Queridos, a Bíblia é simples. Se nós colocarmos em prática, nós vamos ter muito tempo para poder ficar perdendo com outras coisas. Deixa as Escrituras, deixa o Senhor te fortalecer na batalha. Precisamos nos preparar com antecedência e não apenas tentar fazer isso quando estivermos na batalha. Os soldados não procuram suas armas quando as balas estão voando. Eles estão preparados antes da hora e em todos os momentos. Você já viu algum soldado ir para a guerra, ou algum policial sair da casa dele para trabalhar sem ele estar preparado, sem ele estar armado, sem ele estar pronto para a batalha? Hã? Não. Eles têm que passar por treinamento. Eles têm que fazer reciclagem. Eles têm que passar por todo um procedimento para portar a arma, para poder manusear a arma, para poder fazer tudo aquilo. Ele não vê lá um tiroteio e já sai correndo lá, fala, eu vou entrar naquele tiroteio. Vai morrer. E é assim que está acontecendo com muito cristão. O diabo está ali pronto, pintando e bordando. Ele fala, eu vou lá colocar a minha mão lá, eu vou lá orar. Não ora nem para ele. Eu vou lá orar, lá aquele diabo vai embora. Vai acontecer igual aconteceu com aqueles camaradas lá que acharam que andavam com Jesus. O que o diabo falou para eles? Lembra? Sei muito bem quem é Paulo e o Deus de Paulo. Agora vocês vão apanhar. E apanharam. Apanharam do diabo. Por quê? Achava que era simplesmente chegar lá e falar, sai em nome de Jesus. Meu querido, se tiver que estar com Deus, não faz isso não, porque você vai passar vergonha. Você vai passar vergonha. E eu quero que você saia aqui frisado e que você entenda nessa noite que a prática na vida do cristão, ela tem que ser constante, todos os dias. Eu não sou cristão de terça, quarta e domingo. Eu sou cristão de segunda a segunda, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E quando tem um ano bissexto, eu sou 366 dias cristão. Eu não sou cristão por um período, por uma situação, por um acaso. Eu não deixo de ser cristão porque eu tenho que agradar uma pessoa da minha família, ou porque eu tenho que agradar alguém que trabalha comigo. Não. Eu sou cristão em tempo e fora de tempo. Mas para isso, precisa andar com Ele. É o que Jesus está ensinando para nós aqui. Não adianta você querer enfrentar o diabo se você não estiver preparado. Não adianta você achar que você vai vencer o vale, se lá no vale você está murmurando. Se lá na prova, no deserto, você está murmurando. Por que tem muito cristão que até hoje se pergunta para ele, como é que você está, irmão? O que ele responde? Estou no vale, estou no deserto, estou indo para onde, irmão? Nem eu sei. Por quê? Porque ainda não aprendeu que não é só ouvir, tem que praticar, tem que exercitar, tem que crer. Não é da boca para fora, irmão, vai muito mais do que isso. Nós cantamos aqui uma canção agora há pouco, eu já não lembro mais, mas cantamos, que nós desejamos fazer o quê? Nos aprofundarmos cada vez mais. Como é que é a música? Hã? Foi a última mesmo. Guia-me mais fundo. Exatamente. Guia-me mais fundo do que eu já estive. Olha, mas para ir mais fundo do que já estive, tem gente que está com a água
nem cobriu os dedão do pé. É, pastor, infelizmente, irmão, nós precisamos desejar cada vez mais de Deus e irmos mais profundo diante do Senhor, sabe? Escavar, mergulhar, desejar mais de Deus. Nós precisamos criar raízes fortes diante do Senhor. Você já plantou bambu já alguma vez na vida? Já plantou, Rita? Não plantou bambu não, Rita? Não, né? Mas todo mundo sabe aqui o processo do bambu, né? Como que se planta o bambu? É lógico, o pastor sabe o buraco, põe lá e põe a terra e água. Mas você olha para o abençoado do bambu, você olha um mês, ele está do mesmo jeito. Você olha 2 meses, está do mesmo jeito. Você olha, você cresce e ele não cresce. Por quê? Qual que é a forma que o bambu cresce? Para baixo. Mas por que ele cresce para baixo primeiro? Hã? Então ele aprofunda, agora não lembro, irmão, quanto que ele vai de profundidade. Depois você vai lá na internet e pesquisa, tá? Eu esqueci. Mas ele é profundo. Ele vai crescendo para baixo. Porque quando ele crescer para cima, pode vir o vento que for. Você pode ver o bambu chacoalha para cá, chacoalha para lá. Você fala, vai cair, agora cai, ele levanta. Você fala, eu achei que ia ser agora, não foi? Por quê? A raiz estava profunda. E agora eu faço uma pergunta para você refletir. As suas raízes estão profundas no Evangelho do Senhor? As suas raízes estão profundas no Senhor? Você tem colocado em prática o beabá, vamos dizer assim, do Evangelho, da palavra, coisas simples? Você tem colocado em prática? Então vamos nos preparar, colocando nossas mentes à prova e escolhendo capturar pensamentos ruins, tóxicos, e em vez de entretê-los, de alimentá-los, fazer diferente. Diferente. Uma vez que fizermos isso, nós vamos eliminar a mentira que nos manteve refém ao declarar a verdade de Deus. É assim que vivemos livres de pensamentos tóxicos. Tem muitas pessoas alimentando os pensamentos ruins, pensamentos tóxicos nas suas vidas. E quanto mais alimenta, o que acontece? Mais fraco fica, mais distante de Deus fica. Mas uma vez que nós fizermos o contrário e começarmos a declararmos a verdade de Deus contra a mentira que muitas vezes tenta dominar a nossa vida, nós não vamos mais ser reféns das coisas ruins e desses pensamentos tóxicos. Agora nós vamos estar à mercê da presença do Espírito Santo de Deus. Querido, isso é questão de escolha. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Você escolhe por você, eu escolho por mim. A decisão, ela é de cada um. Mas também é verdade que se fixarmos nossos pensamentos em Jesus e vivermos nossas vidas para honrá-lo, a necessidade de ter que testar e capturar nossos pensamentos diminuirá. Agora aqui tem uma Bíblia que se chama A Mensagem, já ouviu falar dela? Eu tenho essa Bíblia. Se eu pregar com ela aqui, você não vai entender nada. Porque ela é uma leitura contemporânea dos nossos dias. O versículo tem tudo a ver com aquilo que nós lemos aqui, mas só com uma linguagem mais simples e mais fácil. E olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8, na Bíblia, A Mensagem. A encher nossa mente com o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Olha aqui, que incrível. A encher nossa mente com o melhor, não o pior, com aquilo que é belo, não aquilo que é ruim, aquilo que é feio, mas com coisas para nós elogiarmos, não para nós amaldiçoarmos. Hoje, infelizmente, muitas pessoas não conseguem ter a ótica de enxergar aquilo que é bom. Tudo que ela vê, ela acha que é ruim. Hoje as pessoas não confiam mais nas outras pessoas, sempre olham com um olhar de desconfiança. Você pode prestar atenção? Se chegar uma pessoa aqui agora, nesse exato momento, que não está bem vestida, talvez você possa olhar. Não estou te julgando, pelo amor de Deus. Incluo eu também, incluo nós aqui. Talvez nós possamos olhar com desconfiança. De onde veio essa pessoa? Quem que é essa pessoa?
Aí daqui a pouco entra uma pessoa perfumada, usando um terno, alinhada. Senta aqui, você vai olhar, você vai pensar o que da pessoa? Pode ser um empresário, pode ser uma pessoa boa da grana, pode ser uma pessoa assim, uma pessoa assada. Você vai só pensar coisas boas dela. Mas na verdade pode ser ao contrário. Pode ser totalmente ao contrário. Por isso nós temos que aprender a enxergar e a olhar a palavra como Jesus nos ensina. Como o Senhor nos ensina. Olhar para Filipenses 4:8. Encher a nossa mente com aquilo que é o melhor. Porque quando eu encho a minha mente com aquilo que é melhor, independentemente da situação social da pessoa, eu vou olhar ela como uma alma, como uma pessoa que precisa de Jesus. Independentemente se ela está cheirosa, se ela não está cheirosa, independentemente de como ela se encontra, nós vamos olhar para ela e nós vamos estender a mão para ela e falar assim: eu tenho algo para te oferecer, que o mundo não vai conseguir oferecer para você. Eu tenho Jesus para te oferecer. Sabe o que é isso, querido? Colocar em prática. Colocar em prática aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos aprendido. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e começar a ver a palavra de Deus na ótica que o Senhor tem colocado diante de nós. Como assim, pastor? Quando você lê a Bíblia, você tem que olhar para ela e falar assim: obrigado, Senhor, porque eu estou diante do mais belo livro de toda a história, de toda a biblioteca do mundo está nas minhas mãos. E nenhuma biblioteca do mundo vai se encontrar num livro como esse, Senhor. Um livro que, se eu estiver abatido ao ler ele, eu posso não, eu me levanto, meu abatimento sai. Um livro que é onde eu me encontro muitas vezes derrotado, e quando eu leio ele, eu saio cheio de ousadia. Em nenhuma biblioteca do mundo você vai encontrar um livro como esse, chamado Bíblia Sagrada. Mas não adianta ter dentro da sua casa aberto em algum versículo. Ela vai se passar apenas como um enfeite na sua casa. Mas quando ela sai daqui e vem para aqui e vai para a prática, há uma grande diferença. Mude os pensamentos. Tudo começa aqui, querido. Tudo começa na sua mente, na minha mente. Quando você tem um plano, quando você tem um projeto, logo a sua mente começa a fazer o quê? Você vai dormir pensando, você até sonha, você acorda pensando. Você olha para o futuro, você vê como que você imagina que vai ser. Aí eu pergunto, com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma empolgação, você olha para o teu futuro, junto com Jesus, junto com Deus, na eternidade. Sabe por que eu faço essa pergunta, irmão? Porque o nosso tempo aqui é muito curto. Cada dia que passa, um dia menos para nós vivermos aqui na terra. Ai, pastor, misericórdia, agora estou com medo. É a verdade. Eu já cheguei na metade da vida, segundo os estudiosos. Aí você pode falar assim: então, pastor, eu já estou ali na reta final. Não, irmão. Deus tem propósito. Enquanto o propósito de Deus se cumprir em sua vida, você não vai partir, não. Amém? Mas a gente fala sobre estimativa, que a média hoje do brasileiro dele viver é 80 anos. Então eu estou na metade do caminho. Eu tenho mais. O que aconteceu? Olha, já o negócio está. Você já viu o tempo real. O bambu cresce durante 5 anos para baixo da terra. Jesus. Podendo chegar dezenas de metros. Após os 5 anos ele cresce para cima, podendo chegar a 25 metros de altura. 5 anos você olha para ele e ele continua do mesmo tamanho. Depois de 5 anos ele vai começar a sumir já. Ele vai começar a crescer. Essa agora eu não esqueço mais. Já pensou? É assim a nossa vida com Deus. Você lembra quando vocês se converteram? Como que você era? Como que eu era? Que isso, pastor? Assusta não. Fogo puro.
Não podia falar em oração. Oração tem oração, vou para oração. Não podia falar que vai ter consagração, estou na consagração. Vamos orar lá no monte, no vale, vamos orar na casa do irmão. Vamos orar na casa do irmão. Ficava a gente na porta querendo olhar o que estava acontecendo dentro da sala, porque não cabia ninguém da casa do irmão. Era desse jeito. O pregador estava lá e aquele calor insuportável. Eu falo que eu já preguei assim. Suando, mas o povo não redava o pé. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. Deixou de praticar aquilo que era para ser praticado, a palavra. Pastor? Vamos orar, irmão? Mas isso aqui orar não é para mim, não. Se orar não for para você, se orar não for para mim, irmão, então eu não vou para o céu, não. Se ler Bíblia não for para mim, não for para você, mas não vai para o céu, não. Porque Jesus nos ensina aqui como vencer. Na prática. Jesus não disse para nós aqui a fórmula. Jesus disse na prática: olha, eu venci Satanás com o quê? Com a palavra. Aleluia. Eu venci as minhas lutas na palavra. Então olhe para a palavra. Olhe para aquilo que é belo. Olhe para aquilo que é esplêndido. Olhe para a eternidade. Olhe a grandeza de Deus. Sabe, quando você acorda de manhã, você olha para os céus. Irmãos, eu viajo na maionese. No sentido de falar. Porque você olha, você fala: só o Senhor. Quem poderia pintar o céu dessa forma? Quem poderia criar um entardecer tão lindo como muitas vezes nós vemos aqui? O sol baixando, aquele laranjão lindo no céu. Aí já tem pessoas caóticas, ruins, que já olham. Quando acontece isso, o que a pessoa fala normalmente? Isso, hein? Não vai chover. Olha o tempo. Vai esfriar. Olha o tempo laranja. Ó, é poluição isso daí. Não consegue ver nada de bom naquilo que Deus faz. Não consegue enxergar as coisas belas do Senhor. Sabe por quê, irmão? Não consegue enxergar? Porque não pratica aquilo que é para se praticar. É apenas ouvinte. E quando nós somos apenas ouvinte, a nossa mente ela fica tóxica. Porque nós achamos que nós sabemos, mas na verdade nós não sabemos absolutamente nada. Mas quando nós praticamos a palavra, ela fica latente no nosso coração. O Adriano trabalha lá com granito. Ele pega uma pessoa que não sabe nada de granito. É fácil ensinar? Claro que não. Vai perder umas pedras, vai perder uns lavatórios, vai perder umas pias. Depois aproveita para fazer soleira. Não tem problema. Mas só que ensina uma vez, ensina duas, três, quatro. A insistência torna essa pessoa o quê? Na prática, um marmorista. Mas se a pessoa, no primeiro corte, no primeiro erro que ela tiver, ela vai falar assim: não vou querer mais isso, não vou. Ela vai conseguir fazer uma pia um dia? Nunca. Mas se ela trouxer para a prática e falar: eu vou fazer, mesmo que eu errar duas, três, quatro vezes, eu vou ser o melhor. A pessoa vai ser o melhor. Se na palavra de Deus, você olhar para a palavra de Deus e falar assim: eu vou ler a palavra, não é para o meu ego, não. Eu vou ler a palavra, vou procurar ser o melhor. Aonde eu estiver. Eu não vou ser religioso. Eu vou ser um filho que sabe das coisas do meu Pai. É isso que Deus quer. Que essa mente abençoada que foi Ele que deu, foi Ele que fez, seja cheia da palavra, cheia do Espírito Santo. Olha como é simples e como é fácil, meu querido. Devemos estar continuamente enchendo nossas mentes com coisas que trazem vida. E o que traz vida para o cristão? A palavra, a oração, o relacionamento com Deus. Devemos procurar o bem, pois quando o fizermos, nós vamos encontrar. O grande problema é que as pessoas querem só receber o bem, mas elas não querem fazer o bem. Elas não querem praticar o bem. Elas não querem praticar as coisas boas que a palavra ensina. Elas querem somente receber. Mas a Bíblia diz que não tem como você receber se você não fizer. É a lei do plantio. Se você planta, você colhe. Se você não planta, você não vai colher. Se você presenteia, você vai ser presenteado.
pessoa que fala, eu não ganho nem uma bala. Você deu alguma vez na sua vida você deu uma bala para alguém? Eu nunca dei. Então, nunca vão te dar nada. Simples. Traz para a prática aquilo que a palavra ensina. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Estou terminando. No dia 3, que aqui seria o terceiro dia, o terceiro domingo. O que eu preguei no terceiro domingo mesmo? Capture seus pensamentos, né? Eu preguei sobre isso. E eu disse aqui para listar pensamentos tóxicos, recorrentes, que precisavam ser levados cativo. E eu espero que você tenha encontrado o versículo para combater esse pensamento. E desafio você a continuar fazendo isso por 21 dias. Se você ainda não fez, comece hoje. Perceba a vitória que você alcançou fazendo isso. Faça desta prática uma parte do seu dia, todos os dias, até que esse pensamento tóxico, ruim, não o domine mais. Então o que você vai fazer? Você não estava talvez aqui no terceiro domingo? Eu falei para os irmãos, chega na sua casa, pega uma folha, escreva aquele pensamento que fica te perturbando, que fica te torturando, que fica batendo na sua cabeça, escreva no papel. E durante 21 dias você vai tirar algo da sua rotina. E você vai dedicar esse tempo a pegar este versículo que você vai procurar. Eu podia dar o versículo para você, mas aí também é fácil, né? Eu vou dar a vara e o anzol para você pescar. Agora a isca e o peixe, meu querido, vai lá. Porque Jesus não estou no barco e falou para eles ir pescar. Jesus falou assim, ó, volta lá e vai pescar. Está entendendo? Como diz aí as pessoas, pegou a visão? Jesus disse, ó, mas não peguei, volta e pega. Se vocês querem pegar peixe, volta lá e pega. Se eles não voltassem, eles não iam pegar. Mas eles, né, foram inteligentes, voltaram com o barco quase afundando, tanto peixe que pegaram. Então eu estou te dando aqui a isca. Faça isso que você vai ver a mudança na tua vida. Durante 21 dias, pega aquilo que tem sido ruim para você. E você vai pegar isso aqui, sabe o que você vai fazer? Não joga fora não, tá? Porque você usa, é útil. Mas tem hora que dá vontade de pegar tudo isso aqui e falar assim, vamos moer, vamos destruir, vamos voltar 2000, lá no ano 2000, que a gente era feliz e não sabia. Não é verdade? Ia por orelhão, por ficha, por cartão, para falar. Ai que alegria, hoje fica esse negócio. Hoje a humanidade parece um robô. Então pega isso aqui, larga por um tempo e fala, esse tempo aqui eu vou dedicar na palavra. Aí você vai pegar, vai listar isso, e vai pegar os versículos que confrontam isso que você está vivendo. E você vai fazer que nem Jesus fez com Satanás. Você vai orar este versículo contra isso. Durante 21 dias. No 22º dia você vai ver que aquilo que te afligia já não te aflige mais. Sabe por quê? Porque você está alimentando a sua mente agora.